Você permitiria ter uma vida total e completamente separada da sua vida em sociedade, com seus familiares e amigos, da sua vida no trabalho, não sabendo exatamente nem inclusive o que acontece nessa empresa, desconhecendo dentro da empresa o que lhe acontece fora do trabalho? Você acreditaria e confiaria numa empresa que tivesse esse poder sobre o seu cérebro? É isso que a série Severance, aqui no Brasil Ruptura, da Apple Plus, está querendo discutir com o espectador. Fica com a gente, vamos conversar um pouquinho sobre como é que foi acompanhar essa primeira temporada dessa série que vem causando muito burburinho por aí. E depois a gente vai ter uma sessão de spoilers para você. Olá, você, tudo bem? Meu nome é Angélica e hoje, como eu disse, eu quero propor aqui uma reflexão sobre essa série bem interessante que eu terminei recentemente de assistir. Eu acabo sempre tendo um certo delay em relação às séries que estão fazendo muito sucesso. Seja por esse hábito que a gente vem adquirindo de assistir Netflix e ter uma temporada inteira disponível, né? Ou seja, você fica aguardando, né? Completar uma temporada inteira. Eu subi de Severance há pouquíssimo tempo. A série terminou e eu resolvi maratonar, né? Foi uma experiência incrível. Essa série, para quem não sabe, é uma série que tem envolvimento de um ator muito querido, um comediante, né? Que é o Ben Stiller. Por sinal, dirige vários episódios, viu? Desta série. A criação é de um cara chamado Dan Erickson, não conheço. Ele parece que é alguém que não tem lá muita... Dentro da indústria, né? Somente da televisão, ele não é um cara lá muito conhecido. Mas ele tem esse projeto, né? Que, como eu falei, conta a história de uma espécie de corporação de biotecnologia chamada Lumon Industries, que usa esse procedimento, que é um procedimento médico invasivo, chamado ruptura, né? Ou severance. Você separa essas memórias que são relacionadas ao trabalho de alguns dos seus funcionários com algumas memórias fora do trabalho. A série tem um elenco maravilhoso e é estrelada principalmente por um ator chamado Adam Scott. Ele interpreta o Mark Coates, que é um trabalhador do setor de refinamento de macrodados. Esse que é o nome do setor que eles trabalham. E ele se encontra em processo de luto pela morte da esposa dele. Ele toma essa decisão de, até pelo sofrimento, né, pela questão da dor do luto, passar por esse processo que é claramente, inclusive, irreversível, né? É falado isso, que é um processo irreversível. Claro que isso aí vai ser questionado antes do final da primeira temporada, né? O Adam Scott, por sinal, um ator que eu acho muito competente, eu recordo dele participando daquela primeira temporada da série que é reimaginação do Jordan Peele para The Twilight Zone, né? Nós estamos aqui plenos ainda, né, de The Twilight Zone, porque terminamos recentemente a 4ª temporada sobre a série clássica. Escutem os nossos podcasts ou assistam os vídeos, né, que temos no canal. E em The Twilight Zone ele faz o papel que foi famoso por ser do William Shatner, Pesadelo a 20 mil pés, né, sobre o cara que surta, né, dentro de um avião. Episódio bem famoso e clássico, né? É dirigido pelo Richard Donner e escrito pelo Richard Matheson, né? Um grande episódio. Aqui então interpreta o Mark, como eu disse, fazendo esse papel de um homem em luto, né? Você tem aquelas cenas curiosas, né? Eu não estou falando de spoilers ainda. Você vê que ele chega chorando, a primeira cena dele, no caso, ele está chorando no carro dele. Chega na empresa, tem toda aquela burocracia, um prédio enorme, né? Você tem ele entrando, aí ele vai para um local para trocar de roupa, colocar um terno, uma roupa social, crachá, relógio, tudo que eu identifique de alguma maneira, né?
celular, ele não entra com absolutamente nada. E quando ele está subindo no elevador, você vê, né, que, olha, tão interessante, eles fazem uma espécie de, dentro do elevador, no rosto dele, né, e com aquela parte, aquele plano do fundo do elevador, uma espécie de contração, sabe, como se algo estivesse sendo apertado, né, estivesse se alterando, né, a forma, e ao mesmo tempo não. Essa espécie de subida no elevador, você já repara que houve uma alteração, e nos olhos dele já tem essa alteração, você vê que ele é uma outra pessoa ali. Por quê? Porque esses personagens, eu vou falar dos outros, eles, enquanto eles estão dentro da empresa, é como se eles fossem outras pessoas. Alguns, por exemplo, com a idade de 2 anos de idade. Me explico. Por quê? Porque essas pessoas, depois que fazem esse procedimento, eles não recordam nada do passado, da vida deles. Eles podem ter filhos, eles podem ter família. Eles não sabem de absolutamente nada. Eles estão ali apenas restritos àquele espaço, àquele local, aquelas sugestões, entendeu? Aquelas coisas que acontecem com eles diariamente. Esse ambiente de escritório, ele é muito suscetível à frustração pela contenção das nossas agressividades, né? Afinal, o ser humano trabalhar nesses ambientes isolados é muito frustrante. Neste ambiente, como até inclusive o ambiente de telemarketing, que não tem janelas, né? Que não existe intenção, porque o funcionário ele tem um relógio, né? Mandando na vida dele, tomando conta de cada segundo da vida dele ali dentro, mas não tem uma janela para você olhar para fora daquele ambiente, né? Aqui nós vamos ter outros personagens também, e são atores que eles estão ótimos nos seus papéis. Por exemplo, tem o Zach Cherry, que ele faz o Dylan George. Ele é um colega de trabalho do Mark que ele está sempre ansioso por aqueles agrados que a empresa dá, sabe? A empresa fica dando assim, hoje é o dia de não sei o que lá, vai ter uma comidinha, vai ter um agradinho, quando você consegue atingir uma meta, né? E ao mesmo tempo é alguém que é cheio de fazer lucubrações do que realmente pode estar acontecendo lá fora com os externos, né? Eles chamam de externos, né? Ali eles são os ines, né? Os internos e os externos lá fora junto com a sociedade, no mundo, que eles chamam de mundo real, né? Você tem a Brit Lover, que ela faz a Halle Riggs. Ela é uma funcionária que você vai ter logo no começo, mostrando como é que é o acesso dela a esse ambiente. E ela está sendo ali contratada para substituir o Pete, que é um funcionário que foi demitido, né? Vou colocar aspas aqui. Você tem o Tremel Tillman, que ele faz o Seth Miltic, que é uma espécie de supervisor, né? Ou alguém ali que está ali observando muito de perto como é que os trabalhadores estão funcionando dentro daquele espaço, né? Você tem a Jen Tulloch, que faz a Devon Hale, que é a irmã do Mark. A irmã dele está grávida e ela está prestes a dar à luz a um bebê. Mais à frente a gente vai ver que é uma menina chamada Eleanor. Você vai ter aqui uma atriz muito interessante, um rosto muito curioso, que é a Ditchen, não sei se é assim que pronuncia, né? Vamos lá. A Ditchen Lahman. Ela faz a Miss Casey. Ela é a conselheira de bem-estar, né? Para onde eles vão quando acontece de eles estarem em extremo estresse, né? Porque imagine você estar em um ambiente que você, na verdade, tem a sensação de nunca sair, né? Afinal, eles não têm nenhuma lembrança de quando eles saem ou do que eles fazem, né? Eles só sabem quando eles entram, então eles nunca saem, né? Temos também o Michael Tirmos, que faz o Ricken Hale, que é o marido, né, o cunhado ali do Mark, o marido da Devon, que é um autor de autoajuda. Temos o John Turturro, que faz o Irving Bailiff. Ele é um colega de trabalho do Mark e ele é aquela espécie de funcionário que não sei vocês, eu acho muito divertido, inclusive, é a espécie de pessoa que é absolutamente insuportável. Claro que ele tem várias camadas, né? Isso é interessante, mas sabe aquele cara que veste a camisa da empresa, que ele fala tudo, que a empresa é maravilhosa, aqui no caso eles têm uma espécie de, não é apenas uma empresa, é quase que uma seita. Então tem as falas do fundador, os livros de conformidade que ele lê e repete.
E aqui no caso ele é um personagem dele é tão interessante, né? Ele vai sentir atração por um outro personagem que é o Burt, interpretado pelo Christopher Walken. Esse personagem ele é interessante do Christopher Walken porque ele é da divisão de óptica e design. Nessa empresa tudo nunca é muito claro, entendeu? Qual é o trabalho deles, o que eles fazem. Esse setor de ótica e design também é uma coisa interessante porque ao mesmo tempo que eles parecem lidar com questões de logotipo, né, da feitura de algumas coisas, ele também é responsável pelos quadros que vão ficar expostos na empresa, né? Todos os quadros que evocam esse personagem que é o fundador, né? Temos aqui a Patricia Arquette e ela faz Harmony Coble. Ela é a chefe, uma chefe de setor, né? Também a vizinha do Mark. Ela está querendo cair nas graças, né, dos CEOs da empresa, né, e ser considerada uma grande chefe, né. Ao mesmo tempo ela parece uma pessoa muito infeliz, né. Ela é uma grande incógnita para mim, na verdade. Não ficou claro para mim ainda se ela é uma grande vilã nessa história ou se ela é uma grande vítima também, de repente até mais vítima do que o Mark e os outros, né. Aqui mencionando que temos o Will Vasquez, que faz o Pete Kilmer, né? Que é justamente esse cara que foi demitido. A personagem da Halle, ela vai entrar no lugar dele, né? Ele foi demitido em circunstâncias misteriosas e eu vou falar um pouco mais sobre ele na parte de spoilers, né? Temos mais algumas pessoas aqui no elenco. Eu devo mencioná-las mais pra frente, mas aqui falando do elenco, né, essas pessoas, principalmente eu acho que a Patricia Arquette, né, que eu mencionei aqui, são pessoas que realmente têm uma contribuição incrível, né, para o cinema. O John Turturro, né, que está em filmes dos irmãos Coen, né. Agora acho que recentemente está no Batman também, ele faz um personagem nesse último filme do Batman. Estão todos muito bem, o elenco é fascinante. Então eu quero comentar um pouquinho sobre os episódios, né, sem spoilers, para que eu possa depois mais para frente falar com spoilers, tudo bem? Então, para começar aqui a nossa conversa, eu gostaria de abordar como tópicos, né? Eu acho isso muito legal para a gente poder concatenar as ideias, né? E exemplificar com coisas do mundo real, né? A arte imita a vida, óbvio, não é verdade? Então, eu elaborei aqui 5 tópicos, com alguns subtópicos já introduzidos neles, tá? Então, vamos lá. Um thriller em espaço de trabalho bem na retomada do trabalho presencial pós-home office durante a pandemia. Aqui nós temos essa questão de o cinema já ter feito algumas relações muito boas nesse sentido, né? Tem aquele filme dos anos 2000 que é o American Psycho, né? Com Christian Bale. E é um filme, por exemplo, para quem lembra, quem não lembra ou não assistiu, recomendo fortemente. Você tem um profissional, entendeu? Que ele é totalmente neurótico. Claro, ele é um psicopata, né? Também, né? Você tem que assistir para saber os desfechos, né? Mas tem aquela cena famosa dos cartões de visita que são exatamente iguais, porém eles veem, né, diferenças entre eles, e isso incide na questão de cada cartão ser melhor ou pior, e você sente que isso daí tem alguma relação com a própria masculinidade deles, né, também, né? É quase como mostrar um pau maior ou menor, né? Bom, essa é a minha leitura, né? É um filme muito bom. E aqui nós temos então na série isso, que é um thriller em espaço de trabalho. Você pensa assim, que fala, nossa, como é que pode um escritório trazer tanto drama, né? E trazer tantas questões e tantas nuances. Aí você lembra que, por exemplo, até comédias como The Office, né? Que é tão querida, né? A versão do Reino Unido, ou a versão americana que seja, ou então The IT Crowd, que é uma série maravilhosa, gosto demais dessa série. Então você vê como as relações, né? As relações humanas ali podem ser conflitantes e até mesmo engraçadas, não é verdade? São relações de poder, né? Então você tem aqui a mesma coisa, você tem o Mark, que ele vai ser alçado logo ao começo, isso não é um spoiler que estraga, eu vou falar leves spoilers aqui. O Mark, ele acaba sendo alçado a chefe de setor, né? Porque, na verdade, há um supervisor acima dele, que é o cara que fica observando eles muito de perto, né? E é a voz da empresa, vamos colocar assim, né? Que fotografa o tempo todo, né? Vamos falar sobre.
Aqui você tem o Mark ele sendo alçado, a verdade, a um supervisor deles, a chefe, porque o amigo dele de escritório simplesmente ele desapareceu, né? E ele tem realmente essa sensação de desaparecimento, por quê? Porque o cara estava lá e depois não estava mais. Como eles não têm nenhuma recordação de sair, né, desse escritório, porque eles têm esse eu interno e tem aquele eu externo que eles não têm conhecimento, um não sabe o que o outro faz. Então o Pete, esse amigo dele, ele pergunta: cadê o Pete? E aí o supervisor fala: olha, ele foi demitido, né? Aí, ok, né? Você pensa: poxa, como é que alguém pode ser demitido de um procedimento como esse? Vai ter o Mark, então, ele tentando ser o gestor ali. O trabalho deles é uma coisa estranha e propositalmente complexa, né? Onde eles têm que fazer uma espécie de análise de numerações. Eles têm aquele feeling, né? Eles têm que ter aquele feeling pessoal se o número é mau ou bom, né? E esses números que eles acham que são malvados, eles vão colocando em caixinhas e separando uma certa sequência de números. Isso é muito estranho e tá na cara que isso daí, né, uma empresa que um conglomerado do mal não deve ser coisa boa, né? Então, essa questão do thriller em espaço de trabalho, você vê como é muito bem abordada aqui, porque você vai ter a personagem que é a Halle, ela até acho que né, vou falar na parte de spoilers, mas acho que tem uma brincadeirinha com esse nome dela. Ela vai ser a personagem que você vê ela, né, introduzida pra gente enquanto espectador, ela recebendo algumas perguntas ali de um alto-falante, um onipresente alto-falante, né, que você vê que é os olhos da empresa, do gestor, né, do CEO. Faz algumas perguntas para ela e ela totalmente acordando numa mesa. Uma cena muito interessante, parece uma cena de como em gravidade, né? Tem aquela cena que ela está dentro de um útero, né? Para Halle é uma espécie de nascimento também. Você tem um plano de cima, né? Ela está na mesa como se ela estivesse nascendo. Sim, porque aquele eu interior dela, o INI dela, está nascendo. Aí vai sendo perguntado para ela o que ela lembra de familiares, o que ela lembra de cidade, o que ela lembra de presidentes, por aí vai. Faz umas questões e ela fica logo muito nervosa, entendeu? A gente não tem acesso às outras experiências, mas ela visivelmente ela tá brava e começa a querer gritar e quebrar tudo. Vai batendo na porta e quando parece que a cena vai ficando cada vez mais tensa, a porta é aberta e alguém fala para ela que assim, ela respondeu de maneira adequada. Essa personagem, a Halle Riggs, ela é uma personagem interessante para a gente analisar, porque ela é quem nos leva para essa questão de todos os problemas que estão sendo colocados ali. Por quê? Porque ela não aceita isso de maneira nenhuma. Mais para frente, na sessão de spoilers, a gente vai falar um pouco mais, né, sobre o personagem dela. Mas, na verdade, ela é confrontadora, ela não admite. A primeira coisa que ela fala é: olha, eu quero me demitir. E, nesse caso, nessas demissões, você entende que ali é um problema muito sério. Pelo seguinte, esses inners, né, são as pessoas que estão dentro da empresa trabalhando, eles não têm autonomia. Né? Lembra um episódio de Black Mirror, um episódio natalino, onde a pessoa coloca a própria consciência para trabalhar para si, né? E é uma coisa assustadora, eu deixo linkado aqui também na publicação. Você tem aqui a personagem pedindo demissão imediatamente. Aí, no outro dia, né, tudo é registrado, fotografado, filmado, comprovado, né? Muito se comprova, talvez, para mostrar para as pessoas, né, na sociedade, que está tudo ótimo, maravilhoso ali, e no caso de funcionários ou dos inners que estão ali, para provar o que o eu de verdade, vamos colocar entre aspas ali, quer, né? E no caso da Halle, a personagem dela, fora ali da empresa, que a Halle de verdade seria, ela não quer, ela fala: não, eu não quero ser demitida. Ela vai se autoameaçando, inclusive, para tentar ser demitida, ela quer sair de qualquer maneira. Esse inner dela não aceita o que é feito ali, aquela coisa metódica, aquela coisa estranha, né? Ela tem que aprender a fazer o refino dos macrodados lá, mas ela mal começou a aprender a fazer isso, e o Mark, que é o supervisor, né, que é quem cuida dela enquanto trainee, né, tem que ensiná-la, mas ele nem consegue, ele tem que lidar com o fato dela não aceitar, né? Isso é bem legal, interessante.
O personagem do Tremel Timan, que faz o Seth Miltic, ele tá uma pessoa que ele é como um capataz, né? Ele tá ali verificando quem tá fazendo as coisas certas ou erradas e tá passando para a chefe deles, né? A chefe de setor, que quem faz é a Patricia Arquette, né? A Miss Harmony, né? Ele está ali levando e trazendo tudo o que está acontecendo. Eles estão sempre vigiados também. Aqui para segundo tópico eu coloquei algumas coisas para serem abordadas, principalmente a questão do espaço labiríntico proposital. O que acontece? Aqui você vai ter, quando eles se locomovem, paredes e corredores, vira para lá, vira para cá, tem que ter um mapa para você chegar em qualquer outro setor, ou seja, você é desestimulado a sair do seu setor, óbvio, não é? Os que estão lá mais antigos, como o Irving, né? Interpretado pelo John Turturro, ele já está mais habilitado, ele já conhece um ou outro setor, conhece o Burt, né, desse setor design. Então você tem aqui o espaço labiríntico proposital, inclusive remete a um filme do Jacques Tati, tem um filme de 67 dele chamado Playtime, que aqui no Brasil acho que é Tempo de Diversão. É um filme dividido por segmentos, né? E você tem o segmento dos escritórios, né? E da burocracia. Você tem também ali aquelas divisões no escritório ali de macrodados deles, que são as baias, né? São separadas ali, é como se fosse um jogo da velha, né? E você vê que os espaços são todos muito grandes, imensos, né? E são solitários, porque você vê que tem setores, mais para frente você vai ver isso, que tem muitas pessoas nesse setor específico deles, a gente não sabe o que estão fazendo, né? É um setor que tem pouquíssimas pessoas, tem somente eles, fica o tempo todo entrando e saindo ali o supervisor deles para analisá-los, mas eles têm o tempo todo essa questão de estarem muito mais sós, né? E a empresa é colocado ali que a empresa também não gosta que haja toque entre os funcionários ou relacionamentos amorosos, né? Aqui no tópico 3 eu coloquei a questão de relações do trabalho, né? E isso é interessante porque em empresas muito grandes, principalmente quem já trabalhou ou trabalha, você é chamado de colaborador, né? Você é um colaborador. Você não é um funcionário, você é um colaborador. Você precisa colaborar com a empresa. Aqui os nomes deles é Mark S. A Haley, por exemplo, é Haley R. O sobrenome não é colocado, né? Não é nada facilitado para que não haja também essa curiosidade, né? O Christopher Walken, por exemplo, é o Burt, né? Eles todos se tratam com o primeiro nome, a não ser o supervisora, por exemplo, a Patricia Arquette já é a senhora Cobble, né? É a Harmony Cobble. No caso, essa personagem é uma personagem muito interessante, assim, uma personagem que você fica meio na dúvida, porque ela também, você vê que ela é a vizinha também do Mark, né? E ele não a reconhece enquanto chefe, porque, claro, ele não tem recordações. Então, depois, mais pra frente, vão ter algumas coisas relacionadas a isso, só que são spoilers, né? Então eu quis aqui colocar essa questão de relações de trabalho. Os inners, né, eles não aceitam facilmente a sua situação, tendo em vista ali inclusive a Haley, né? Então eles todos de uma maneira ou outra são punidos enquanto fazem alguma coisa errada e são levados para salas que, aqui aspas, né, sala de descanso, né? Você não sabe o que é o descanso, né? Você pensa ali que, na verdade, pode ser uma punição, né? O personagem do Irving, por exemplo, tem muito lance dele ficar cochilando, né? E tal. O serviço acho que é muito entediante, obviamente, ficar analisando aqueles números que dançam. Aí você tem ali a sala de descanso, tem a punição, que a real punição a gente vai ver mais pra frente, né? Que quem vai sofrer essa punição é a personagem da Haley. Né, mas tem esse negócio da sala de descanso, que vai ter a personagem ali da Jihen Lackman, que faz a senhora Casey, né? Aí você tem ela enquanto conselheira, e essa parte aí do descanso, você vê como eles têm essa carência muito grande de saber coisas sobre esse eu externo deles. Aí eles são afagados, né? Tem o seu emocional afagado, com elogios, né, e informações sobre o seu eu exterior. E a gente tem, por exemplo, isso é muito doloroso de se ver, eu espero que não seja um spoiler para vocês, o do personagem do John Turturro, que é o Irving, quando ele vai para a sala de descanso, você vê que ele
é falado para ele que ele é uma pessoa muito gentil com as outras pessoas, ele é muito querido, ele é alguém que faz amor muito delicadamente e tal. E nesse momento, né, o personagem sorri, né? Aí ela fala para ele, a senhora Casey fala para ele não reagir. Ou seja, você não pode nem sequer reagir de maneira agradável a uma informação que é legal para você, né? E fala que ele é uma pessoa que dança muito, uma pessoa que é socialmente muito ativa, né? Então, essas ocasiões onde tem essa sala do descanso, elas são muito perturbadoras, né? Porque elas são muito constrangedoras, né? Como é que a empresa chega, por exemplo, para você para falar que você faz amor muito gentilmente, de maneira satisfatória, né? Então é tudo muito sinistro nessa série. Aqui também eu queria fazer duas menções. Eu trabalho muito com isso. Eu estou falando sobre matemática e curto fazer uma menção. Que eu gostaria de recomendar dois filmes brasileiros que eu acho que são muito bons, caso vocês não tenham assistido, claro, né? O filme, que é um filme de 2011, é de dois diretores, da Juliana Rojas e do Marco Dutra, chamado Trabalhar Cansa. Vai mostrar o cotidiano de uma família que tem um mini mercado. O filme é um retrato de um país em crise, né? De uma classe média em crise. E o terror, é claro, ele vai também se infiltrando dentro dessa história. Tem o personagem do marido e uma cena que ele está fazendo uma espécie de curso de autoestima relacionado ao trabalho. Tem um filme também que eu gosto demais, gente. Filme da Gabriela Amaral Almeida, que é o Animal Cordial. Vale muito a pena porque o filme, claro, vai falar de questões sociais, de violência, a explosão da violência, mas também da questão de relações de trabalho. O cara é dono de um restaurante, que é um restaurante ali de classe média, e ele gerencia com mão de ferro, então ele tem uma postura muito controladora, que gera muitos atritos entre os funcionários. Então é um filme bem interessante para assistir numa época como essa, de 2017. Mas vamos aqui então, estamos falando da série, né? Aqui a gente tem uma empresa grande. Várias empresas trabalham muito com isso, essa questão de infantilizar o trabalhador, né? Você não chama muito de funcionário, hoje em dia é colaborador. E tem o negócio dos agrados. Então, quando você consegue qualquer meta, você vai ter ali um buffet de frutas gostosas. Você vai ter o dia da dança, que é uma coisa surreal também, muito interessante. Vai ter a tal da festa do waffle, para quem é o melhor funcionário do trimestre, né? E isso vai ser interessante porque eu vou poder falar mais para frente, que é uma coisa estranhíssima. Aqui você tem tudo muito fotografado, como eu falei. Você tem um personagem ali que é o Sr. Miltic, que é o cara que fica o tempo todo fotografando tudo. Ele é um cara que você nunca vê. A gente sempre tem acesso a esses eus exteriores, né, dos personagens. O dele a gente não vê fora da empresa. Você sempre vê ele ali e você fica meio claro para você, conforme você vai assistindo, que alguns personagens não foi feita essa ruptura, né? Então eles estão sempre ali com a consciência deles própria, que você não sabe se é a consciência da ruptura, se eles são assim porque eles são assim, ou se eles não têm um desligamento, eles ficam direto trabalhando ali, vestindo a camisa da empresa, né? E o personagem aqui vai, como eu falei, ele vai sempre ficar fotografando tudo. Mais pra frente você vai ver o porquê que ele faz isso, né? E quando tem qualquer evento, de qualquer meta, e eles dançando, ou eles sorrindo, ou eles recebendo aquelas espécies de não sei, umas placas, uns vidros ali que tem uns desenhos, umas fotografias deles, né? Então você tem aqui a empresa fazendo essa espécie de registro para mostrar que, nossa, olha só, a nossa empresa é a melhor, não tem isso, né? Várias empresas assim, melhor lugar para trabalhar de acordo com, coloque aqui, né? O que a empresa vai botar junto ao banner gigante das pessoas sorrindo, né? Outra coisa que eu queria mencionar também interessante é que aqui na questão do desligamento da empresa, você tem o personagem aqui do Pete, né? Que é o personagem que quando a história começa, você depois vai conhecê-lo. Ele foi desligado da empresa, diz que foi demitido, né? E o Mark, ele fica totalmente perdido, porque é o melhor amigo dele, parece que é alguém que ajudou a ele a conseguir sobreviver e passar por todos esses perrengues de estar ali num ambiente que você não sabe nada de si, né? Você só tem o tempo todo a impressão que você está o tempo todo na empresa, você nunca sai. Então é alguém que ajudou ele, alguém que pelo jeito conduzia o clima ali daquele grupo.
era o supervisor também, depois o Mark se torna o supervisor no lugar dele. Então o desligamento da empresa, ninguém fala mais o nome dele. Isso também acontece muito no mundo aqui. Quando você é desligado da empresa, você é retirado até de uma maneira um tanto quanto constrangedora, né? Alguém te leva até a porta, um segurança, como se fosse, sei lá, puxar ali uma faca e esfaquear o supervisor da empresa, né? O negócio é que aqui claro, os desligamentos da empresa, eles não querem nem que fale o nome do Pete, né? Então o Mark, ele não pode nem questionar a chefe deles lá, a Harmony, para poder falar, perguntar, cara, o que aconteceu com o Pete? Eu quero saber o que aconteceu, ele só sumiu, né? Então é aquele negócio, né? Você não tem direito de saber, né? E enquanto é um funcionário, você não é um funcionário, você é um colaborador, mas quando você não é mais esse colaborador, entre aspas, suma, né? Desapareça. Aqui eu coloquei como um outro item também o desligamento necessário e fundamental para a saúde mental, mas sem a gente se desligar das necessidades da gente enquanto trabalhador, dos nossos direitos. Por quê? Porque essa série, é claro, você coloca ela enquanto um thriller, e um thriller assim, de uma temática muito assustadora, né? Você não saber o que lhe acontece dentro da empresa, né? É importante que a gente tenha o direito de nos desligar da empresa. Não à toa, a justiça trabalhista, até onde eu sei, não permite que você fique recebendo um WhatsApp da empresa o tempo todo, né? Agora tem essa questão da pandemia, que eu acho que isso aí foi terrível para muita gente. Duvido que as pessoas conseguissem home office, inclusive se desligar da empresa, que devem ter tido o tempo todo gente enchendo sua paciência 24 horas por dia, né? Mas legalmente, o que eu saiba, isso aí não pode. Você trabalha até certo horário, você não é para ficar recebendo WhatsApp e tal, né? É uma questão de... né, o Brasil de Bolsonaro vai saber, né, como é que é essa questão, mas até onde eu saiba, isso não é nem permitido. Eu lembro uma época que eu trabalhava numa empresa grande, que eles mandavam o tempo todo, e isso daí não pode, infelizmente. Já saí há muitos anos da empresa, se eu soubesse eu tinha, né, corrido atrás dos meus direitos, né. A questão é que a série ela trata sobre isso, né. Uma coisa é você se desligar, você sair do seu trabalho e você falar, olha, eu tenho esse hábito de falar isso, eu falo isso para as pessoas, inclusive eu bato o meu pé, a poeira do meu pé, quando eu saio da empresa, e ali ficou a maior parte das minhas preocupações relacionadas àquilo. Para que a gente possa, inclusive, sobreviver e ter o mínimo de sanidade mental. Agora a série leva isso ao último nível, né? E isso é bem interessante. Você não sabe nada da empresa. Se você, por exemplo, como Mark, né? Quando a Hayley está recebendo ali aqueles questionamentos, né? E tudo, depois ele é obrigado a entrar na sala com ela para acalmá-la. Logo no começo, no primeiro episódio, ela joga nele uma daquelas caixinhas, né? Pelo qual você vê que as pessoas estão observando e também se comunicando, né? Você nunca, por exemplo, vê os grandes gerenciadores dessa empresa, os CEOs, né? Mesmo, né? Eles não se pronunciam praticamente. Mas a Hayley joga ali, né, no Mark, e ele fica com a testa ferida. Só que aí quando ele chega no carro dele, ele já voltou para aquele eu exterior dele, está saindo da empresa, você vê que a empresa deixou um bilhetinho ali. Você se machucou no almoxarifado. Pegue aqui um cartãozinho desse restaurante tão legal que você vai receber ali um desconto e tal, vai poder fazer algumas refeições. Então a empresa fica naquela de fazer agradinhos, né, para poder justificar, não explicar por que ele está com a testa ferida, né? Então isso, a questão do desligamento é uma coisa interessante, porque é uma coisa que é um debate muito importante, né, para que as pessoas não tenham, inclusive, essas síndromes aí, né, claro que não é minha vivência, eu não estou trabalhando em home office, desde que começou a pandemia, ela ainda não terminou, eu sempre trabalhei presencialmente, então tem pessoas que trabalham muito em home office até hoje, aliás, continuam trabalhando em home office, e você vê que elas estão sofrendo de burnout, né, porque não estão mais aguentando, né. Então é difícil esse desligamento, né? Eu acho que é uma questão que não é nem uma questão que a gente consiga resolver facilmente, sim, que a gente deva procurar ajuda, procurar psicólogo mesmo, porque a empresa por eles querem o nosso sangue, a nossa alma e a nossa vida, né? Antes de sair desse tópico, eu quero só fazer aqui mais uma menção referente a essa questão de você receber um dinheiro, né, para fazer algo que você não sabe exatamente o que é. Existe um filme que é muito interessante e muito perturbador.
Então aqui eu recomendo cuidado, tá? Para quem tiver problema com cenas que sejam assim de uma certa violência, né? Com corpos humanos, não gore, né? Não sangue, mas sim uma violência, um desleixo, um desprezo. Tem um filme aqui da Julia Lee, é um filme chamado Sleeping Beauty, né? Beleza Adormecida. Esse filme tem aquela Emily Browning. Ela recentemente ela está em Deuses Americanos. Ela faz aquele papel da esposa, né, que vira uma zumbi, né, praticamente vai atrás do personagem lá que vai se unir aos deuses, né? E ela também, jovenzinha, ela era do Desventuras em Série. É uma atriz muito competente, né? E esse é um filme é muito interessante para dizer o mínimo. Neste filme ela faz uma jovem, o filme é de 2011, conhece uma senhora, uma jovem que está em crise, precisando de dinheiro, uma jovem muito bonita, e conhece uma senhora que oferece a ela, fala assim, olha, eu trabalho aqui nessa casa, você vai ganhar X, um valor super alto, para apenas dormir, apenas isso. Aceita, claro, o trabalho, acorda todo dia com certo desconforto aqui e ali, não sabe o que exatamente, porém ela vai ganhando esse dinheiro até o momento que ela começa a ficar curiosa para saber exatamente o que acontece com ela enquanto está adormecida. Esse é um filme muito interessante, muito interessante. Estava em competição em Cannes na época, né, no ano que ele estreou, e vale muito a pena, gente, assisti-lo. Sleeping Beauty, tá? Agora vamos lá para um próximo tópico. Eu separei aqui um tópico que eu acho muito interessante, que é a questão da empresa enquanto quase uma religião, o fundador enquanto um líder messiânico, um deus, né? E os CEOs, então, como semideuses, né? Pessoas inatingíveis, incomparáveis, humanos acima da média. Como eu comentei antecipadamente aqui, a personagem da Hayley, ela realmente está com muitos problemas, ela não aceita de maneira nenhuma, né, o que está acontecendo, o que ela não quer ficar, ela tenta várias vezes fazer os ligamentos, se comunicar com essa versão externa dela, ameaça se ferir várias vezes, né, tem até uma cena bem perturbadora, mas ela não consegue. Então o personagem Irving, ele assume ali o comando, fala com o Mark e fala, olha, por que nós não levamos a Hayley na sala da perpetuidade? Você escuta isso, você já fica até falando, não vê coisa boa por aí, né? Pois é, a sala da perpetuidade é basicamente uma sala que tem algumas estátuas, né? Aliás, são umas tomadas lindíssimas, né? Depois eu vou falar, antes de chegar no final, sobre alguns lugares onde foram gravados as cenas, né? Porque é muito interessante, muito curioso. Porque são cenas muito bonitas, né? Tudo é muito grandioso. É como se eles saíssem, assim, um exemplo, né? De um prédio gigantesco, houvesse um tremendo jardim e uma casa menor nesse jardim, né? Mas de qualquer jeito, essa sala da perpetuidade, ela é uma sala que tem ali as estátuas, né? A estátua do fundador, o Kier, né? Vai ter as estátuas de todos os que, depois dele, pessoas que administravam a empresa. Essas indústrias Lumen, assim, todos são retratados. E quando você para na frente da estátua, você tem eles estão todos em posições assim, né, parecem super-heróis, né? E eles falando, assim, vai ter uma fala deles com a voz dele. Tem um momento específico que eu acho interessante para você ver como essa questão, né, é insidiosa, né? E como eles podem usar a nossa agenda. Por exemplo, eu sou feminista, né? Usar a nossa agenda para tentar fazer a gente favorecer pessoas que não estão ao nosso lado na nossa luta. Você tem aqui, por exemplo, o momento que vão chegar ali para a Hayley e falar assim, olha só, essa aqui é uma das CEOs da empresa, uma das administradoras, olha que mulher importante, vamos ver o que ela fala. Aí eles param na frente da estátua, a estátua fala assim, desde que era pequena eu tinha uma visão, um dia eu seria uma grande mulher, e tal, foi meu sonho, eu consegui atingir, e papapá, e ela olha com aquela cara de nada. Sabe o que é divertida nessa personagem? Somente depois, quando você tem as informações do que ela é, que ela nada a convence e ela não é otária. Então, o que acontece? Ela olha com aquilo, tipo, tá, você tá aqui mostrando pra mim que uma das pessoas que tinha mais poder aqui na empresa tá falando que ela realizou o sonho da vida dela administrando aqui a empresa, né?
Nossa, tá bom, né? É divertido como é feito, né? E é interessante essa questão desse local e dessa sala toda da perpetuidade e desse ambiente, porque mais pra frente, quando for ter essa festa do waffle, né? Vai ser um local chave para essa para essa festa aí, né? Porque vai mostrar mais pra frente funcionário deles, né? Um do grupo deles sendo o cara que vai ganhar essa festa do waffle aí, que você pensa, né? Pelo menos eu pensei que gostoso, né? Já que tem tanta comida nessa série, você vai realmente poder ver alguém comer um waffle, né? E tal, né? Será que o waffle é bonito? E aqui nessa empresa, como você vê que é uma empresa que tá querendo dominar corações e mentes, na verdade, que é o segredo do sucesso, você ter funcionários que na verdade você pode mandá-los fazer o que você quiser que eles façam, que eles, por contrato, diga-se de passagem, não vão poder revelar nada disso, né? Fora dali, né? Você vai ter um funcionário ali como se fosse um escravo seu, então você pode fazer com eles o que você quiser. Essa série tem uma coisa de Kafka, não é? De Kubrick, porque esse negócio meio, sabe, meio brutal, né? Porque você se vê em meio a uma grande burocracia, né? Eu digo que tem a ver com Kubrick também pela questão perturbadora depois que a série coloca. E é isso, eu acho que para falar aqui sem spoilers, basicamente sobre a primeira temporada, eu falei algumas coisas, spoilers muito leves, que definitivamente não estragam nada da experiência da pessoa que for assistir, para quem não tem assistido. Se você assistiu, você comenta comigo aqui abaixo aqui, o que você achou, se você concorda, se você gostou de eu colocar essas questões trabalhistas, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma preocupação constante, até enquanto mãe, né, mãe solo, né, pela questão do trabalho, né, pela justiça do trabalho, por ver pessoas recebendo salários dignos. O nosso país é um país muito desigual, né? Então agora eu vou fazer o bloco dos spoilers e das possíveis conjecturas. Caso você não tenha assistido a série e você queira parar aqui, você pode parar aqui e depois retornar. Dá para maratonar facilmente. Então agora eu vou falar de alguns spoilers, tá? Então esse é o bloco do spoiler. Então chegamos aqui aos blocos dos spoilers, né? Onde a gente vai tentar conjecturar algumas questões, né? Acho que a primeira questão, uma das primordiais, é o que é exatamente esse refinamento de macrodados, né? As pessoas fazem algumas conjecturas, falando que eles possivelmente, será que eles estão eliminando pessoas, né? Eu lembro muito daquela série Persons of Interest, que você tem um grande computador, né? Que vigia tudo, né? E tal. Eu sei que essa questão aqui desse refinamento de macrodados, você não sabe exatamente o que a empresa faz, né? Você sabe, por exemplo, que a empresa ela fornece casas para que os funcionários possam morar. O Mark, mesmo, ele mora ao lado da mulher que na empresa é a chefe dele, né? E ela faz uma mulher riponga e tal, e é muito estranha, muito sinistra. Ela fica o tempo todo observando o Mark, né? O Mark, ao mesmo tempo, é uma pessoa meio... Ele é muito blasé com essas questões todas, sabe? Ao mesmo tempo, ele agradece o fato dele poder esquecer o luto dele. Eu não lembro aqui, não recordo quanto tempo que ele perdeu a esposa dele, se é uma coisa recente, mas acho que não é uma coisa muito recente. Ele é um professor de história e parece que não estava conseguindo dar aula, não estava conseguindo funcionar. Ao mesmo tempo, ele é um cara que ele não queria passar pela dor do luto, pelo menos não totalmente, né? Que ideia de gênio, né? Desligar a mente dele por algumas horas, né? Todo dia, e voltar para casa e viver aquela vida meio sem graça. Tem o personagem da irmã também, que a irmã dele é visivelmente uma pessoa muito gentil assim com ele, né? A irmã, né? E casada com um cara que é um personagem muito engraçado, né? O personagem aqui do Michael Tirmus, que faz o Rick and Hale, né? Que é o marido da irmã dele, o cunhado dele, né? Marido da Devon. Ele é um autor de autoajuda, por exemplo. E ele deixa um livro ali na porta dele, né? Para ele ler, né? O livro é roubado, né? A personagem da Patricia Arquette rouba o livro, leva para a empresa e tal, e manda o cara que é lá, o supervisor, lá dar uma olhada naquilo. E é um livro assim que... Isso é interessante, parece que o personagem do Mark, ele no mundo real ali, né, o externo dele, ele não dá muita bola para esse cunhado dele, ele acha um cara meio exagerado.
Ele não acha assim o cunhado dele uma pessoa, um grande autor nem nada. Mas quando esse livro vai cair nas mãos da versão interna dele, do INI dele, ele acha assim a coisa mais sensacional do mundo. Vamos lembrar que ele também não tem outras referências, né? Mas aquilo toca ele muito. Então é muito bonito esse negócio dele ler aqueles livros de autoajuda que são platitudes, né? Mas ele, de qualquer maneira, ele lê e fica encantado, né? Ele vê nesse livro, naquela leitura que ele lê escondido, ele e outras pessoas, por sinal, a gente vai descobrir, que na verdade toca ele e ajuda ele a sair disso, né? Interessante também que as pessoas fazem uma referência ao personagem do Mark como se fosse um Neo do Matrix, sabe? O The Chosen One, ele vai sair daquele mundo que é um mundo que não é verdadeiro, né? E para tentar ir para o mundo real, né? Existem várias questões aqui nessa série que eu achei interessantes, que, por exemplo, né? E isso daí é um grande spoiler, tá? A personagem da Brit Lauer, que é a Halle, que é essa personagem que fica o tempo todo tentando sair da empresa, não quer mais ficar, sugere se ferir. Então é uma personagem que você simpatiza com ela. Você fala, cara, ela não quer ficar, ela não é boba, ela não vai aceitar trabalhar nessa empresa, é um direito dela, mesmo toda hora mostrando para ela, pelo menos em 2 ocasiões, que é a versão externa dela, fala, olha, você não faça nada consigo mesma, eu vou fazer você se arrepender. Eu acho que um dos maiores spoilers que tem é o fato que ela, na verdade, que vai ter um momento que eles vão conseguir sair. Eles vão descobrir que tem um dispositivo que eles podem desligar, né, o eu externo deles, e ficar, aquele eu interno consegue ser ligado lá fora, quando eles estão fora da empresa. E é um grande choque quando você descobre que a Halle, na verdade, ela é a filha do CEO atual, né, do gestor atual ali. Então, ela está fazendo aquilo até enquanto experimento, para provar para a sociedade que é seguro, que é uma coisa legal. Só que a ironia toda dessa situação é que ela mesma não sabe o que está acontecendo, ela está sendo enganada. Porque lá dentro, né, ela está passando o inferno, então você vai ter acesso a um momento justamente onde ela está fazendo uma palestra, né, e tal, para poder mostrar para várias pessoas acionistas, né, creio, inclusive que ali é uma maravilha, que é o futuro, né, que na verdade isso aí deveria ser utilizado não somente em empresas, mas no mundo, né, para outras coisas, né, vender esse pacote, né, que a ruptura é a melhor coisa que o ser humano pode fazer, né. Você imagina uma empresa ter essa espécie de controle, né? Por isso até que eu comecei o podcast assim. Você colocaria o seu cérebro, né, a dispor, né, de uma empresa? Eu lembro até Black Mirror trata tanto disso, tem aquela questão do videogame, né, do cara que vai jogar videogame e coloca também uma coisinha na cabeça dele, né? Para mim isso daí é uma coisa extremamente tabu, sabe? Você colocar o teu corpo a favor de empresas, né, e tal, né? A gente já coloca, né, dá o nosso tempo de vida, né, nossa força de trabalho. Imagina, além de tudo isso, você dar seus pensamentos, seu cérebro, você ter uma outra vida paralela, entregar totalmente para a empresa fazer o que quiser. Porque como você tem o Mark, que é um cara que faz esse trampo aí, que é refinamento de macrodados, what the fuck, que é isso, né? Você pode ter o Mark lá dentro, sei lá, fazendo qualquer coisa que você possa imaginar, inclusive coisas ruins, sendo um assassino de aluguel, já que você vê que eles, na verdade, a empresa tem um botão onde as pessoas que trabalham lá conseguem sair com aquela percepção que eles têm trabalhando, pode ser um assassino de aluguel e por aí vai, né? Tem esse negócio também aqui que eu acho muito bonito do personagem do John Turturro, né? Que ele é apaixonado pelo Burt, né? Que é o colega de trabalho dele, da divisão de óptica e design. E, cara, é bonito pra caramba, né? Você vê que, inclusive, o Burt paquera ele, né? Tenta segurar na mão dele. Ele muito timidamente vai aceitando aquele cortejo. Tem ali o Sr. Miltic, né? Que tem um momento que ele vai tentar trancá-los, né? Porque não quer que eles saiam de maneira nenhuma do ambiente de trabalho deles. E aí eles fazem ali um esquema para poder tentar fugir, né? Tem um cara da segurança, nem comentei nada sobre ele, mas esse cara da segurança, ele realmente é um cara que é uma espécie de assassino, né? Dá para entender que ele foi inclusive atrás do personagem do Peter, né? E tal. As pessoas ali não são demitidas, a demissão ali é quase como você eliminar a pessoa, né? Essa demissão é uma demissão fajuta,
né? O personagem do Pete, que vai atrás do Mark para tentar alertá-lo, acaba depois morrendo, né? Porque ele tentou fazer um processo de reversão dessa ruptura, né? Só que ele vai tendo ali um monte de problemas, né, e tal, e acaba morrendo sem conseguir dar para o Mark muitas informações, né? Isso é muito trágico, né? Afinal de contas, o Mark, ele é um cara que na vida dele ali, você vê que esse personagem, sabe, para ele é um alívio, né? Ele vive dia após dia, assim, uma vida um tanto quanto sem... É estranho, né? Falar isso, mas ele vive uma vida um tanto quanto sem emoção, né? E uma vida meio sem sentido, né? Sem muito ânimo, enquanto dentro da empresa ele é um cara que parece que cada dia ele está descobrindo uma coisa diferente, né? Não que seja um paraíso trabalhar lá, mas eu acho que tem isso, né? Os zines são um tanto mais combativos, né? Ou curiosos, tem aquela alegria de tentar descobrir coisas novas. O Mark aqui não, ele é um cara que a vizinha tem pena dele, que é aquela personagem lá que é a chefe dele, né? Visivelmente ela não fez a ruptura, né? E ela tá fingindo que é amiga dele, uma riponga e tal, ela dá atenção para ele. Tem a personagem da irmã, que é muito gentil com ele, mas ao mesmo tempo exige dele uma atenção que talvez ele não queira dar. Ela tá prestes, por exemplo, a ter esse bebê, ele tem que estar presente no nascimento, né? Eles têm todo um ritual ali para poder fazer o nascimento, e o irmão tem que estar junto, né? Ela quer que o irmão esteja junto. O Mark, ele parece alguém, na verdade, que está um tanto quanto vivendo um dia por vez, né? E tentando sobreviver ao fato de ter perdido um grande amor. Ele até se envolve com uma outra mulher, que é a personagem, na verdade, que faz a parteira, né? A doula, né, de parto da irmã dele, que é uma personagem muito simpática, né? A atriz é a Nick M. James, né, que faz a Alexa. Então ele começa a sair com ela, conversar com ela, dá pra ver que mais pra frente eles vão ter uma relação, mas ele não consegue se entregar totalmente, e ele chega a ser um tanto quanto bizarro, né? Porque ele, para provar depois para ela que ele tá envolvido, ele rasga a foto da esposa. E saca, é uma personagem que realmente ela vê que ele tá com muitos sérios problemas, né? Ele tá precisando de ajuda, né? Uma coisa também que essa série tem que ela trabalha muito bem com isso é a questão daquele constrangimento dos olhares e do silêncio, né? Tem vários momentos ali com o Sr. Milt que ele vai falar com a personagem da Patricia Arquette, a Harmony, e ela está conversando com ele e ela fica encarando ele, seriamente, em silêncio. Trabalho aquela questão do constrangimento, coisa que eu vejo que tem gente que faz isso também muito bem, né, aqui no mundo real, né? Fica te olhando sem falar nada e tal. Quando você está na posição de poder, então, né, isso chega a soar quase quanto abuso, né, esse constrangimento. De qualquer maneira, você vê que a Harmony ali é uma chefe muito... E a Patricia Arquette, ela tá maravilhosa nesse papel, porque ela é uma chefe muito séria, intransigente, né? E enquanto isso, a senhora Selvig, que é a vizinha do Mark ali, que é ela, né? Ela é uma riponga, vou tomar chá de lavanda e tal. Então é muito divertido isso daí. Das grandes coisas que a série não respondeu pra gente na primeira temporada, o que a Lumon Industries faz? Que dados são esses que eles estão refinando? A personagem da Brit Lawler, a Halle, eu achei que o nome dela, esse Halle, é meio tipo Hell, entendeu? Infernal. Achei que tem muito a ver, né? Ela está querendo provar, né, que existe segurança para fazer esse procedimento. Estão tentando enganar as pessoas. Você vai ter no final os zines conseguindo sair, como eu disse. Aí a gente vai ter várias surpresas, várias surpresas. Tem o personagem Weary, que ele resolve ir atrás do Burt, porque o Burt foi demitido, né? A empresa, né, dessa vez, demitiu mesmo o Burt, né? E quando ele vai chegar lá, ele descobre que tem... O Burt, ele é um cara casado, né? Casado com outro cara, na verdade. E o personagem dele, que a mulher falou na sala de descanso, que era um personagem muito ativo, que dançava, que se relacionava com muitas pessoas, ele olha para a vida dele. A gente tem essas visões durante os episódios, quando mostra o personagem dele fora da empresa. Um cara muito solitário, um cara que fica o tempo todo pintando o mesmo quadro, que é o elevador, que é o elevador que leva eles para baixo de vez, né? Que você vai embora para não voltar, né? Ele faz o tempo todo a pintura daquele corredor escuro com aquele elevador no fundo, né? Ou seja, o inconsciente dele, mesmo ele
tendo passado pela ruptura, ele quer sair dali, ele quer parar de fazer aquilo. Você vê o Irving, então, como um cara muito solitário. Ele não parece se relacionar com ninguém, ele parece um cara, inclusive no armário, dentro do armário, acho que não assumiu que é homossexual, inclusive. Ele tem um cachorrinho muito fofo, que é o Hader, né? E é um pintor, né, que pinta sempre o mesmo quadro. E ele não parece alguém que se relaciona com alguém, ou um cara que dança e tal. Então você tem isso, a empresa inclusive está mentindo para eles, para os zines, coisas que eles são fora dali, né? E a gente não fica nada admirado com isso, né? Outra coisa também, que isso daí é um dos grandes plot twists, né? Que é justamente esse, né, esse evento aí que vai fazer com que eles consigam sair. Que é o fato ali do Dylan, né, interpretado pelo Zack Cherry, é o cara que ele vai conseguir ter essa tal de festa do waffle. Então, vou falar um pouco como é que foi essa waffle party, né? Olha, é uma cena que sinceramente você não espera, né? Porque a empresa já deixou clara que ela é um tanto quanto pudica, né? Não admite muitos toques ou relacionamentos entre os funcionários, apesar da gente ver ali alguém conversando com o Mark fora da empresa. Eles meio que abafaram uma mulher que aparece grávida, né? Que provavelmente teve uma relação sexual dentro da empresa. Nada mais é falado sobre isso, mas quando a gente vai ter a Waffle Party, você vê que, claro, ela acontece aí nessa réplica da casa do Kier Egan, na Sala da Perpetuidade, que até então a gente viu que era uma coisa que precisava ser intocada, não podia deitar na cama. Quando eles vão lá, falam que, olha, não encosta em nada, não senta na cama. Aí, quando você tem essa tomada que tem o Dylan comendo os waffles, e aí você vê que do nada entram 4 pessoas dançando com roupas muito eróticas, ligas e umas máscaras. Essas máscaras aí são máscaras, uma é um bode, a outra é uma mulher, a outra parece ser uma outra personalidade, talvez, quem sabe, até alguém naquela sala dos fundadores. E enquanto o Dylan está comendo o waffle, você vê que ele está tendo essa dança erótica ali e a série dá essa virada, né? Meio Kubrick de olhos bem fechados. Isso é muito estranho, né? Ou seja, faz alguns agradinhos para os funcionários e dá a entender claramente que esses agradinhos são sexuais, né? Claro que a gente não vê, porque o Dylan vai sair correndo da sala, vai aproveitar esse momento para poder seguir com o plano deles. A gente não sabe o que acontece depois. E para ter a festa do waffle, ele vai ter toda a atenção desse cara que é o supervisor. Eles conseguiram um mapa, o Pete tinha escrito um mapa para chegar a certos locais da empresa, né? Então, dá a entender inclusive que ele foi demitido devido a isso. Porque o Mark tem um plot que ele consegue meio falar com uma ou outra pessoa através até de algumas informações relacionadas ao Pete, né? Pete já foi enterrado, ele conheceu a filha dele e tudo. E ele vai ter acesso a essa pessoa que fez esse procedimento cirúrgico, né, no Pete. E o segurança vai atrás, né, o segurança da Lumon. O que acontece é que essa pessoa, que é uma mulher, acaba matando ele e o Mark fica com o cartão. Ela fala para ele assim: olha, enfia o cartão no bolso, que você não sabe o que tem que fazer, mas o seu Winnie sabe. Então, realmente, quando o Dylan vai ter a tal da festa do waffle, ele entra na sala de segurança, aí ele vai ligar todos ali para que eles consigam ter a memória que eles têm dentro da empresa fora, né? Por que ele conseguiu chegar a isso, o Dylan? Porque o cartão sumiu, e aí o supervisor, né, o Miltic, vai atrás do Dylan na casa dele, e o Dylan tem a visão que na verdade ele tem um filho, né? Isso deixa ele muito perturbado, tanto que ele morde o Miltic. Tem uma cena que eles conseguem, quando atingem a meta, fazer uma espécie de dança, né, e tal. É o momento, né, do break, né, da dança. E aí o Miltic inclusive fica perseguindo ele, meio sacaneando ele. Você vê que na verdade a vida do Dylan ali na empresa vai ser meio esquisita. Ele conseguindo fazer essas ligações aí as coisas vão se desenrolar de uma outra maneira. No último episódio eu acho que é um tremendo gancho para a próxima temporada, né? Porque o Mark vai descobrir, por exemplo, que a vizinha dele, que é a senhora Selvig, é a chefe dele, a Harmony Cobbell.
Ele pergunta para a irmã, né, que eles estão tendo ali uma reunião, numa leitura do livro, o marido da Devon, o livro de autoajuda que ele escreveu. Várias pessoas com convidados. Então você vê que ele vai descobrir isso, né, e vai revelar para a irmã dele. Então a irmã dele já sabe, né, que aquela, na verdade, aquela vizinha não é a senhora Selvig. Na verdade, é alguém se passando por uma pessoa bondosa e tal, que é a Harmony, né. Ela não sabe se a Harmony é má, mas de qualquer maneira, pelo alerta que o irmão dela dá, ela já fica desconfiada, né. A personagem da Harry, então, esse negócio dela tá ali prestes a aparecer para um monte de gente, uma plateia. Você vê que o pai dela é um dos caras que tá lá, uma das estátuas, né, daquela sala da perpetuidade, e ela fala, né, pra personagem lá, que é uma secretária do CEO, né, que não gosta nada da Harmony, por sinal. Ela fala assim, olha, eu vou contar tudo, eu vou falar tudo. E quando ela vai pro microfone, né, de certa maneira, porque só pode fazer isso por um período muito curto, ela começa a falar que nossa vida, na verdade, é um inferno lá dentro, é tudo mentira o que falaram para vocês, né? Então, na verdade, você não tem as cenas de quando eles são religados, né? Para ter de novo, né, aquela consciência fora da empresa que é eles no mundo real, né? A série acaba antes disso, é um gancho muito bom, mas você sabe que ali vai dar um grande problema, né? Devido a isso, né? De qualquer maneira, várias coisas ficarem abertas aqui. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Por exemplo, esse lance de que essa personagem, que é a conselheira de bem-estar, é a esposa do Mark, né? Que ele achava que ela estava morta e na verdade é ela ali, né? Mostra, olha a foto, né? O Mark está na casa da irmã, vê a foto dele, parece que é foto de casamento, né? Abraçado e se depara ali com aquela visão, né? É totalmente surpreendido que a senhora Casey, que é a conselheira de bem-estar, na verdade é a esposa dele. A esposa dele não morreu. Então isso é muito surpreendente. A série deixa um monte de perguntas e com certeza deixa a gente aqui com um monte de reflexões referentes a questões de trabalho, né? Para mim me deixou bastante também. Mas aqui tem uma coisa interessante também, eu acho isso legal, porque as pessoas estão comentando que a série é criada pelo Dan Harrison. Nunca ninguém ouviu falar desse cara. E você tem ali, na verdade, o Ben Stiller é o showrunner, né? Outras pessoas envolvidas, claro, tem outros diretores. Mas você fica pensando que é uma série assim, muito refinada, assim, pra ser um cara que veio do nada e da onde, né? Você vê que esse negócio do suspense psicológico, ficção científica, as pessoas não saem do nada. Porque vamos usar aqui o The Twilight Zone como exemplo, né? Você tem aqui roteiristas como Charles Beaumont, o George Clayton Johnson, Richard Matheson e por aí vai, né? Tem muita gente, Rod Serling mesmo, né? Essas pessoas não saíram de lugar nenhum para essa escrita, né? São pessoas que já tinham relevância dentro do meio da ficção científica, já tinham textos publicados, já tinham livros, já tinham contos. Então esse criador aqui da série Severance, o Dan Erickson, as pessoas comentam que pode na verdade ser um pseudônimo, ser uma outra pessoa utilizando esse Dan Erickson aí, porque não se sabe nada dele, né? Como é que a Apple, né, faria uma série assim, que é uma série visivelmente cara, colocar uma pessoa assim desconhecida? Tudo bem que tem o Ben Stiller, né? Mas mesmo assim fica muito em suspenso, né? Tem algumas conjecturas que as pessoas fazem na internet. Aqui, tava dando uma olhada aqui no site no Games Radar e na verdade as pessoas têm várias conjecturas e são interessantes, né? Não custa, né? Vamos refletir, né? Tudo coisa do Reddit, né? Diz que o Mark pode estar realmente morto. Por quê? Porque a esposa dele sofreu um acidente de carro, né? Então alguns fãs acreditam que foi o Mark, na verdade, que morreu, não ela. E que a gente está vendo uma tentativa de programar um clone ou um androide para poder substituir esses entes queridos que faleceram, né? Outra coisa que estão sugerindo aqui também é que o Miltech, né, o supervisor, e a senhora Casey, né, a Harmony Casey, são robôs. Aqui, olha só, né, não sei, eu não pensei, né, sobre isso, mas as pessoas estão pensando isso principalmente porque eles não parecem pra gente que são diferentes dentro ou fora da empresa, né, não há questões de que tenha sido implantada essa ruptura neles, né. E uma das mais mirabolantes, né, que eu estava dando uma olhada, é que os funcionários que fizeram a ruptura, na verdade, estão no cérebro do Kier Egan.
O Kerrigan é o grande fundador da empresa, né? O quase Deus, né? O líder messiânico, né? Os refinadores de macrodados são os 4 humores sobre os quais eles falam no Salão da Perpetuidade. Glândula pituitária? Pergunta. Brincadeira, pavor, malícia são emoções cruas. Quando as emoções cruas tentam vir à tona, eles são retidos pelas partes mais lógicas do cérebro, o lobo frontal. Como Hallie tentando escapar e sendo rejeitada pelo seu outro eu. Os corredores brancos são neurônios. Os 2 no departamento de óptica são os olhos. A sala de descanso pode ser a culpa. Outra conjectura que o pessoal coloca é que o Irving e o Burt são um casal fora de Lumon. De todas as teorias, né? Essa teoria que o Irving e o Burt são um casal é uma das melhores. Existe uma teoria então de que na verdade eles já estão juntos, né? Os 2 são defensores das regras, né, e que muitas vezes impedem eles de explicitarem seus afetos, mesmo quando não tem ninguém por perto. Algumas pessoas sugerem, por sinal, que isso reflete como eles podem se sentir do lado de fora, devido ao preconceito, homofobia, que podem ter enfrentado quando eram mais jovens. Então, na verdade, as pessoas falam que essa visão, né, que na série mostra o Winnie vendo o Burt com uma outra pessoa, que na verdade pode ser ele mesmo. Não sabemos qual é o andamento da série, né? Para que lado que vai isso. Outra conjectura aqui é que a Harmony, né, pode ter perdido um filho, né? A gente tem alguns momentos que a gente vê ela rezando para um altar, assim, ao lado da casa do Mark, né? Quando ela tá sozinha, ela parece uma pessoa muito infeliz, né? Vivendo um verdadeiro inferno e chorando muito e sempre nesse altar. Ela acaba sendo demitida porque a empresa fica sabendo que ela começa a tomar atitudes que, de acordo com eles, a empresa não mandou fazer. Não mandou ela assim, começar a tentar se infiltrar no cotidiano do Mark. A irmã do Mark está tendo problema com o aleitamento. No caso, ela seria alguém que ajuda, né? Ver essa questão do aleitamento. Ela vai cada vez se infiltrando mais e quando a empresa descobre, demite ela, né? E ela tem um acesso de raiva, quebra tudo, né? Aqui eles dizem que assim, ó, sabemos que ela adora o Kerrigan, né? Que é o chefe supremo lá, o fundador. E que ela tem um santuário para ele na casa dele. Em um episódio, tem uns close-ups desse referido santuário, oferecem alguns vislumbres de um tubo de respiração e uma pulseira de hospital que leva ao nome Charlotte Cobell. Agora, né, a gente está ciente que a Lumon é uma empresa de biotecnologia e não é estranho ao mundo o fato dessa ciência meio marginal, que possivelmente a Harmony tenha perdido uma filha e que talvez a organização tenha prometido trazê-la de volta de alguma forma. Essa teoria poderia explicar por que a Lumon tem tanto poder sobre a Harmony e por que ela está tão disposta a não parar por nada para manter os Ines sob controle. E também pode ser a razão pela qual ela está fora de si quando é demitida, por se intrometer, como eu disse, na vida dos exteriores, né, dos funcionários, e não relatar a tentativa de suicídio da Hallie. Sim, a Hallie tenta se suicidar, né? E é uma cena assim angustiante, né? Algumas pessoas falam, eu até falei sobre isso, que na verdade essa ruptura, esses personagens que são os Ines, estão sendo utilizados fora dos ambientes de trabalho. Isso daí eu acho até muito provável, inclusive, porque imagine se a empresa vai ter esse poder sobre algumas pessoas, né, de mantê-las ligadas e não vai fazer isso, né? Inclusive tem uma cena, né, que é a cena de quando a irmã do Mark vai ganhar a neném, que é a Eleanor, ela conhece uma tal de Gabi, né? Porque ela vai ganhar numa espécie de chalé, né? E tem um chalé bem rico ao lado, assim, ela fica curiosa, vai lá e vai falar com a mulher e dá a entender que esta Gabi aí, ela é uma mulher que ela também não sabe o que está acontecendo, né? Durante o parto, ela saiu do próprio corpo dela, né? Ela sequer tem recordação do parto e ela é esposa de um senador, né? Que é um cara justamente que está ali para tentar que seja aprovada, né, essas leis que facilitem com que a ruptura seja utilizada em outros processos que não só dentro da empresa. Então, olha que assustador, né? Você já tem algum político ali tentando assegurar que essa empresa consiga implementar isso daí em outras pessoas também, né? Ou seja, é uma espécie de abuso que não vai ficar restrito somente aos funcionários. Outra coisa que o pessoal comenta também é que a Hallie
na verdade é descendente, sim, isso já ficou provado, do fundador da Lumon, o Kierkegaard, ou que então ela pode ser uma espiã. Então aqui a gente tem, como eu falei, esse negócio dessa cena que ela tá lá prestes a entrar num auditório, né? Que tem várias fotos enormes dela, ela falando que o pai não pediu para ela fazer o procedimento, mas ela achou a melhor coisa e ela quer defender assim a empresa e tal, né? Algumas pessoas acham que na verdade ela pode ser uma espiã. Ela e o Mark, dentro da empresa, os Ines deles, no começo nem se entendem, né? E o Mark, como é o supervisor, tem que tentar desesperadamente controlá-la ou ajudá-la, né? Porque ela está bem desesperada. Mas eles vão aos poucos, até porque o Mark é uma pessoa muito perseverante, ela vai se encantando por ele. Tem um momento até no último episódio que ela dá um beijo nele, né? Porque ela acha que vai esquecer, né? Que é capaz deles não conseguirem mais voltar. E eu acho até mais interessante, de repente, se ela, na verdade, ela é isso. Ela é uma mulher que é de uma família rica, uma família que é dona dessa empresa, uma família que é capaz de manipular as pessoas, que isso é uma maneira de tu mandar no mundo, né? Imagina se começar todo mundo a colocar essa espécie de chip e esse poder ficar nas mãos dessas pessoas, né? Donas dessa empresa. Então é interessante. Para mim seria mais interessante se fosse assim. Claro, se ela é uma espiã, vamos supor, ela é contra as ideias da família e do pai, né? Também seria interessante. Mas eu acho que coloca mais fogo na fogueira esse negócio de eles terem que lidar com o fato, por exemplo, de que a Ine dela é um ser humano muito melhor do que ela fora dali. Talvez até se apaixonasse pela Ine dela, mas com toda certeza não se apaixonaria pela Ellie fora dali, né? Pessoa que passa por cima de qualquer coisa, né? Na série, né, e nos episódios que a gente viu até agora, o Mark volta e meia é questionado pelos amigos dele na vida real ali, porque ele se submeteu a esse processo de ruptura, né? Pois eles argumentam que o seu eu interior, né, o que está dentro da empresa, ele pode não gostar de ficar preso no trabalho por toda a sua existência. E a resposta dele é de que ele e o Ine são a mesma pessoa. E a gente recorda da Ellie, né, que essa Ine dela, o quanto ela se desespera, né, e o quanto doloroso é a gente ver isso, né, que aquele exterior dela grava para ela um vídeo falando assim: eu sou uma pessoa, você não, eu tomo as decisões, você não. Aí você pensa, cara, como assim, né, e tal, né, você lá dentro da empresa, você não é mais uma pessoa. E tem uma grande pergunta também que com certeza todo mundo se fez sobre a questão dos cabritos. Porque tem cabritos, tem um momento que eles entram no setor e tem um cara dando uma mamadeira, mamar assim para um cabrito, tem vários cabritinhos e as pessoas comentam que podem ser clones. Você fica se perguntando, what the fuck, né? É tudo muito estranho, tem o momento dos quadros, né, que o Burt mostra. Tem um quadro perturbador que tá todo mundo se matando e eles escondem esse quadro, né? Que dá a entender que inclusive são eles lá do setor de macrodados, né? Então tem várias perguntas que a gente pode fazer, né? Mas eu quero aproveitar que a gente tá chegando no final aqui. Isso daqui vai ser uma coisa que vai ser mais pro YouTube, porque é mais interessante mostrar, né? Então eu vou deixar aqui e os créditos totais aqui para Filming Locations by Atlas of Wonders, que é um site que fica procurando e pesquisando locais, né, que onde foram gravadas algumas séries, filmes e tal, coisa que eu gosto bastante. Então é isso. Agora no finalzinho eu vou deixar aqui para vocês um abraço, um beijo para quem está escutando o podcast, que é uma tentativa minha, gente, de fazer algo sozinha. Eu sempre brinquei que eu me sentia meio doida, né, de gravar assim sozinha para fazer alguma coisa, mas é uma maneira inclusive de poder ter mais conteúdo para vocês, de criar mais conteúdo para vocês. Por favor, me deem um feedback, tá? Que é muito complicado para mim. Eu fiz isso aqui em várias partes, fiz uma boa pesquisa para poder ter esse conteúdo aqui. Contem para mim se vocês estão gostando, até para que eu possa gravar outras coisas também. Tem algumas séries que eu falei muito rapidamente. Eu já comentei sobre a série From, até terminou a temporada. De repente eu gostaria de gravar um áudio para vocês sobre a série From, maior, né? Tem a série Dan, que eu achei excepcional, achei maravilhosa. Então contem para mim, deem um feedback aqui. Por favor, acessem o nosso site, tá? Que é masmorracine.com.br.
nossa page lá no Facebook, tá? Que é Masmorra Cine. E todos os links das redes sociais estão logo abaixo aí. E você que está escutando aqui, por favor, se puder, seja nosso padrinho ou seja nossa madrinha. Doe algum valor pra gente, um valor recorrente de preferência, que a gente possa manter o nosso trabalho aqui, continuar comprando assim microfone, coisas para poder fazer o podcast, né? Toda a manutenção que é necessária para poder realizar um podcast. E é isso, né, gente? Um beijo para você que está escutando o podcast. Every time you find yourself here, it's because you chose to come back. Hello, my name is Mark S. And I have, of my own free accord, elected to undergo the procedure known as severance. I give consent to sever my memories between my work life and my personal life. I acknowledge that once the procedure is complete, I will be unable to access my personal memories whilst on the severed floor. Say gratitude. Nor will I retain work memories. Hey! Sorry, when I return home at the end of the day. I make these statements freely. Hi, kids. What's for dinner? We warned you. About the greeting? You were kidding. We hate it. How many reasons did we come up with? 8. Good morning. Hi, Mr. Milchek. Mark, could I have a word? Petey is no longer with this company. I'm sorry, Mark. You guys were one of my favorite office friendships. What happened? We'd love to tell you, but unfortunately non-disclosure policy forbids. I confer upon you the advanced role of department chief. Congratulations. A handshake is available upon request. Thank you. May I have a handshake? Do I know you? My name's Petey. I'm from work. So, we're friends? I'm your best friend. Nothing is what they say. I used to think it would take a monster to put someone in a place like that office. Especially if the person was himself. If you want to know what's going on down there, you'll find the beginning of a very long answer. What's happening? What is it we actually do here? It's important your eyes be kind. Do you know how to make your eyes kind?